Olá, amigos e irmãos da Nação do Calvário. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de estudos no Sermão do Monte. E hoje nós vamos dar sequência aí, falando um pouco mais sobre Jesus e a lei. No último vídeo nós falamos de Jesus dizendo que os antigos ouviram que para não matar, e aí Jesus dizendo que só o fato de se encolerizar no coração com o desejo homicida, aquela ira constante contra o irmão, já era algo ruim, já era algo que deveria ser abolido da vida da pessoa, retirado. E aqui Jesus, no segundo momento, ele vai falar sobre a questão do adultério. Então hoje nós vamos do capítulo 5 de Mateus, nos versículos 27 ao versículo 30. Antes disso, gostaria de pedir mais uma vez a você que se inscreva no canal, que dê o seu joinha, ative as notificações e compartilhe o nosso estudo com as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Ok? Então vamos lá? Versículo 27 de Mateus, capítulo 5. Diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para fora, longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse trecho. Jesus ele está contrastando o ensino dele, a ética do reino de Deus que ele está trazendo, com respeito à lei. Ele, lembrando que ele está falando com o povo da lei, com uma plateia que era conhecedora da lei de Moisés, uma plateia que se dizia participante da lei ou daqueles que guardavam a lei. Pois bem, para falar do seu ensino, Jesus inevitavelmente seria confrontado com o ensino que aquele povo já tinha anteriormente, que era justamente a lei. Então Jesus já estava ali no Sermão do Monte dizendo ou deixando claro que o que ele estava ensinando não estava em desacordo com a lei. Enquanto a lei dizia, por exemplo, neste caso, não cometerás adultério, Jesus ele deixa claro o seguinte: olha, a lei de Moisés disse para não cometer adultério. Eu, porém, digo que, perceba, Jesus ele não vai em nenhum momento dizer que a lei está errada. Ele vai simplesmente dizer o seguinte: a lei fala que cometer adultério é errado. Eu vou dizer que o adultério ele vai além do que o ato consumado. É a mesma coisa e a ideia é a mesma do nosso vídeo passado, de quando Jesus falou sobre não matar. E aí ele disse: se no coração se irar, já é mais, já cometeu o erro. A intenção já foi maculada. Então, o que Jesus está fazendo novamente? Tirando do aspecto comportamental externo, o adultério não é, ele não começa ali no ato consumado, ele é um efeito. O adultério ele começa antes, na causa, na intenção. E aí Jesus vai dizer o seguinte: se um homem olhar para uma mulher com um desejo lascivo ou com um olhar de cobiça, essa é a ideia de cobiça,
é desejar o que não é seu, ou quem não tem relacionamento com você, nesse caso de casamento, é, só este ato, o simples olhar e desejar já é um adultério. É isso que Jesus expõe, ó. Já em seu coração, verso 28, cometeu adultério com ela. Então perceba, neste caso, a mulher nem sabe do ocorrido. Ela só foi alvo do desejo de alguém. Mas o que Jesus está dizendo, o problema está no coração. No coração já há um desejo de cobiça, de lascívia, e já no coração você adulterou. É muito interessante essa espiritualidade que Jesus traz, porque o povo ele estava acostumado com uma espiritualidade baseada no estereótipo, no que é externo. As pessoas aparentavam uma espiritualidade ou uma santidade que elas não tinham. E aí Jesus mostra que tudo está no coração. É dali que saem as saídas, né? Ali que brotam as saídas para a vida e para a morte. Então Jesus vai deixar claro isso, que se no coração não houver uma intenção inocente, uma intenção pura, não adianta de nada. O adultério ele vai nascer ali e muito provavelmente ele vai ser consumado depois. E aí sim, tanto a mulher quanto o homem vão ser, vão consumar o pecado que já começou dentro deles. Os versos 29 e 30 vão dizer o seguinte: portanto, se o teu olho, olha como é forte isso, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para fora, para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então Jesus está deixando claro o seguinte, que para lidar com essa questão, porque se a coisa ela surge no coração, aí complica bastante, vamos dizer assim, porque ela surge num lugar secreto, ela surge no silêncio, no escondido. É ali onde o mal ele surge. Né? Por isso que a gente vai ver depois que Jesus ensina a oração, né, do Pai Nosso, ele vai dizer: livra-nos do mal. Esse mal não é externo, esse mal é um mal que nasce dentro de nós. É aquele mal que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, a epístola aos Romanos, ele diz assim: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, acabo fazendo. É aquele mal que surge das intenções, dos desejos, da concupiscência, que é a vontade exacerbada. Então, o que que acontece? Jesus, ele vai dizer o seguinte: para lidar com isso, para lidar com esse desejo, com essa intenção, com essa coisa que surge sorrateiramente no coração, há que se ter uma atitude radical. De modo que Jesus vai dizer assim: se o problema é o olho, arranca e lança fora. Obviamente que nós não podemos ler esse texto de maneira literal, meus irmãos. Porque se a gente ler de maneira literal, o que vai ter de gente aí caolho e de gente sem braço, não tá escrito no gibi, como dizem. Mas o que a gente tem que entender é que quando Jesus está dizendo assim, se o problema é o olho direito, arranca e lança longe, ou se o problema é a mão, arranca e lança longe, é melhor você entrar sem um olho ou sem um braço, você ser salvo, do que entrar com todo o corpo ser lançado no inferno. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: nós precisamos ser radicais com aquilo que nos leva a pecar. É por isso que também o apóstolo Paulo, lembre-se, texto e contexto, vai escrever o seguinte: para nós fugirmos da aparência do mal. Então, se a gente pega lá o exemplo de José,
com a mulher do Potifar, ele não ficou ali tentando resistir à intenção dela ou o ataque, aspas, dela. Ele simplesmente fugiu. Então a Bíblia ela ensina que nós devemos resistir ao diabo e fugir do pecado. O grande problema dos cristãos evangélicos na atualidade é que eles procuram resistir ao pecado e eles fogem do diabo. Está tudo invertido e tudo errado. Então, entenda isso. Aquilo, e a gente sabe, cada um sabe onde aperta o calo. Se o problema é olhou e cobiçou, aí Jesus vai dizer assim: o problema é o olho, então arranca e lança fora. Ou seja, vai na causa, vai naquilo que te leva a cometer o ato pecaminoso, arranca e lança fora. É melhor uma atitude radical do que sofrer consequências por não ter tomado tal atitude. Ok? Então, esse é o entendimento que nós tivemos ou temos aí desse texto. No próximo vídeo, a gente vai continuar lá no versículo 31 até o versículo 31 e 32, né? É um trecho curto ali, mas a gente tem algo também a falar sobre ele. Tá bom? Então, mais uma vez agradeço aí a sua audiência. Por gentileza, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta desse tipo de conteúdo e deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com mais pessoas. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus, o ensino das Escrituras. Muito obrigado e até mais.